E aí, galera, começando aqui mais uma aula, e essa aula aqui é aquela aula que você sempre fala, professor Jorge, que a gente acredita que está falando aí para um, para dois, que porventura precisou se retirar do momento das aulas, não deu certo fazer avaliação por um motivo maior, e a gente, como professores aqui da mediação desse projeto maravilhoso, top, estamos aqui também para auxiliar esses alunos, certo, professor Jorge? Mas o que a gente queria mesmo era que a gente falasse assim, ó, tem alguém aí? Grita aí pra gente ouvir. Tem ninguém. Tem ninguém. Mas, como você falou, né, acontece Os contratempos, né? os contratempos. Como diz o poeta, né, ele fala assim, navegar é preciso, viver não é preciso. Ele está falando de exatidão. Então, a vida não é exata, realmente. Exato. Isso, então há contratempos para todo mundo, inclusive Muito para você. bem. Se você estiver aí, ó, fica ligado nesse nosso resumão que vai dar tudo certo. Muito bem, É isso, já Rogério? deu. Vamos lá. Direto no quadro. Aula 18.1. Bem, então, nós vamos fazer a recuperação da unidade 1. Nós vamos falar da questão da situação geográfica. Nós vamos também dar uma pincelada sobre a questão da geografia física da Amazônia e de Rondônia. Muito bem. Falaremos também para você sobre a questão climática de Rondônia. Ok? Isso. Bem, na aula 1.1, nós falamos sobre os pontos extremos, sobre fronteiras, sobre fuso horários, sobre horário de verão. Rogério, como é que está esse horário de verão no Brasil, hein? Falamos lá na nossa aula sobre a questão da situação geográfica de Rondônia, que está suspensa desde 2019 o horário de verão. Beleza. Esse aqui é o mapa político de Rondônia. Temos 52 estados, nos quais... 52 municípios, nos quais os mais importantes são Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena, Muito bem. Cacoal. Ok? Então, galera, essas são as principais cidades de Rondônia. O estado de Rondônia está situado ao sul da linha do Equador. Estamos na região norte do Brasil. A região norte é a maior das 5 regiões brasileiras. Tem 3.869.637 quilômetros quadrados. A região norte tem, simplesmente, 45,27% do território nacional, galera. Quase a metade. O estado de Rondônia possui ainda 52 municípios e ocupa uma área de 237.590 quilômetros quadrados. A capital de Rondônia é Porto Velho, situado às margens do rio Madeira. Ok? E estamos localizados na Amazônia Legal. Nós, todos de Rondônia, inclusive todos os municípios, os 52. Falamos sobre a localização de Rondônia. Rondônia faz parte está localizada na região norte, que falamos para vocês durante a aula, e faz parte desta grande região do Brasil, que é a maior, com o Acre, o Amazonas, o Pará, o Tocantins, o Amapá e Roraima. Então, nós temos esses estados formando a região norte do Brasil. Falamos que Rondônia ela faz fronteira com a Bolívia e divisa com os estados do Acre, do Amazonas e do Mato Grosso. Alguma observação, professor Jorge? Tranquilo. Tranquilo, nós temos aí essa divisão de Rondônia, e o único país que Rondônia faz fronteira, professor, é a Bolívia. A Bolívia. Vamos lá, os estados, os limites de Rondônia. Norte, estado do Amazonas. Ao sul de Rondônia nós temos o quê? A República da Bolívia. Leste, o estado do Mato Grosso. E a oeste, nós iremos encontrar o estado do Acre e Bolívia. Então, são os limites do estado de Rondônia. Falamos sobre a questão do fuso horário, e Rondônia está localizado aí no
terceiro fuso horário do Brasil. Aqui está Rondônia, no terceiro fuso horário, porque o primeiro fuso horário do Brasil é lá em Fernando de Noronha, Trindade, Vaz, na ilha. O segundo fuso horário do Brasil é o horário de Brasília e maior parte do território brasileiro. Então, Rondônia está localizado no terceiro fuso horário do Brasil e o quarto fuso horário do Brasil é aqui no Acre, ó. Quarto fuso horário do Brasil. Rondônia, em relação a Greenwich, ela tem uma diferença horária de menos 4 horas e em relação a Brasília tem apenas diferença de 1 hora. Quando acontecia o horário de verão no Brasil, até 2019, Rondônia, durante o horário de verão, ela ficava com 2 horas a menos em relação a Brasília. Beleza? Alguma colocação, professor Jorge? Observação? Top, tá. De boa, tranquilo. Vamos lá, hora de recuperar. Questão 1. Entre os municípios de Rondônia a seguir, assinale o que se localiza mais ao sul. Então, vamos dar um macete aqui. Bora agora. Aluno. Agora. Olha só, porque quando a gente fala mais ao sul, a gente tem que ter a noção de onde está o norte, Muito de bem. onde está o sul, de onde está o leste e de onde está o oeste, ok? É isso que a gente quer. Então, Exatamente. a gente quer qual é o município que está mais aqui, mais ao sul de Rondônia. Poderíamos desenhar o próprio estado de Rondônia aqui dentro, olha só. Muito bem. Beleza? Então, mais ao sul vai estar por aqui assim, ó. Ok? Vamos lá. Colorado do Oeste. Não é nem de Paraná. De Paraná está na parte central. Exato. Porto Velho Norte. está aqui ao norte. Ariquemes também é parte central, como Presidente Médici. Beleza? Beleza, professor. Vamos lá. Na aula 2.1, falamos sobre a geografia física da Amazônia e do estado de Rondônia. Questão do contexto geológico, né? Exato. Relevo da Amazônia de Rondônia e a questão dos solos. Muito bem. E aí a gente mostrou para você aí a questão do contexto geológico da região de Rondônia, Rogério. É isso? Exato. Nós podemos ver aí, ó, que nós temos na região de Rondônia rochas, ali aquela região central, né, que é uma área que tem afloramento de rochas, e nós também temos a maior parte de plataformas e escudos pré-cambrianos. E essa parte mais ao norte, Cenozoico Terciário. E aí nós temos o mapa da geologia de Rondônia, que a gente consegue verificar essa formação da estrutura geológica de Rondônia em diferentes momentos, né, professor Jorge? E aí a gente tem aqui as representações de acordo com a legenda, as cores. Por exemplo, nós temos aí o Farenozoico, a gente consegue encontrar terrenos do Farenozoico em Rondônia, que são coberturas sedimentares cenozoicas. A bacia do Parecis é lá do Mesozoico, aqui em Rondônia, e assim a gente foi formando, com o passar da geologia de Rondônia, do histórico, essa configuração do processo geológico em Rondônia e também do relevo. Quando falamos de relevo em Rondônia, o que nós temos de relevo em Rondônia, professor Jorge? As unidades que são divididas em encosta setentrional do Planalto Brasileiro, Chapada dos Parecis, Serras do Pacás Novos, Vale do Guaporé e a Planície Amazônica, que a gente consegue observar no mapa de domínios geomorfológicos de Rondônia. Beleza. Então, essa parte aqui, ó, amarela, é a planície fluvial dos rios Madeira. Aqui, ó, essa parte. Madeira, Mamoré e Guaporé. Então, essas são as planícies. Essa parte mais em laranjado são as depressões do rio Guaporé, que eu vou rabiscar aqui, ó, agora. Beleza? Então, nós temos superfícies aplainadas do sul da Amazônia
planaltos dessecados do sul da Amazônia, planaltos sedimentares do sul da Amazônia, planaltos do Rio Roosevelt, depressão de Pimenta Bueno, planalto e chapada dos Parecis. Isso aqui são, inclusive, divisores de água, hein? Exato. E é importante, se a gente analisa esse domínio geomorfológico de Rondônia, a gente observa o seguinte, né? Que as áreas de menor altitude em Rondônia, que são as planícies, é a menor parte do estado. Então, a gente tem um estado mais acidentado, né, professor Jorge? Formado por planaltos e depressões. O solo de Rondônia. Como que está o solo de Rondônia, professor Jorge? Isso aí também é importante você grifar, ó, que a maioria do solo de Rondônia é formado por latossolos. Exato. 58%. Muito Nós bem. temos o argissolo, que é a terra roxa, 12%. Neossolo, 11%. Cambissolo, 10%. Gleissolo, 9%. Vamos lá para uma questão, vamos recuperar. Vamos lá, questão 2. No que diz respeito ao relevo de Rondônia, pode-se afirmar que é pouco acidentado, porém existem áreas com altitude que chegam a alcançar mais de 800 metros, como a Serra do Pacás Novo, a área mais acidentada do relevo de Rondônia, na qual situa a serra mencionada, localiza-se predominantemente em que porção do oeste? Beleza. Então, quando a gente fala que é predominantemente, a gente subentende que isso é grande. Isso mesmo. Se está numa determinada localização e é predominante, quer dizer que ela também está em outra. Não é isso, Rogério? Isso mesmo. Então, quando a gente fala da Serra dos Pacás Novos, que lá é alto pra caramba, em se tratando de Rondônia e região norte, ó, Muito 800 bem. metros de altitude. Com certeza. A gente está falando que ela é principalmente está localizada ao sul do estado de Rondônia. A serra está localizada nessa região sul do Rondônia, né? Na aula 3.1, falamos sobre os aspectos, galera, climáticos em Rondônia. Falamos da variação climática no estado e falamos sobre o fenômeno da friagem, que chega aqui na Amazônia em maio, junho, às vezes até julho, e agora tem agosto, quando está chegando a friagem em Rondônia. Vamos lá, clima de Rondônia. Predominantemente, ele é equatorial, quente e úmido. A média temperatura do ar em Rondônia é em torno de 24 e 26 graus. A umidade relativa do ar é de 80% a 90% no verão e 75% no inverno. E a precipitação, que essa precipitação ela acontece na nossa região, a precipitação é como a água que está na atmosfera cai. Muito bem. Na crosta terrestre. Exato. No caso, é chuva. Nós estamos falando de chuva. No caso da Amazônia, no caso de Rondônia, é chuva. Chuva demais. A forma também, outra forma que tem de se precipitar é a forma de neve. Exato. Coisa que nós não temos aqui. Então, a precipitação que nós temos aqui é chuva. Muito bem. Ok? Exato. E em relação... Granizo, às vezes, né? E a relação à umidade relativa do ar é bem intenso por conta do excesso de evapotranspiração aqui na Rondônia, mas no período do verão, mais seco que em Rondônia, essa umidade acaba sendo bem menor por conta das queimadas que temos aqui em Rondônia, né, professor Jorge? Isso aí. Tá aí, ó. Média anual da temperatura do ar gira em torno de 24 centígrados e 26 também. Olha só, então, nós temos aí uma divisão das médias em Rondônia, ok? Pode ver que estamos, digamos assim, que é onde a gente diz que é a parte que é mais friazinha de Rondônia, parte mais próxima ao sul de Rondônia. E aí média entre 23 e 24. E aí a gente consegue analisar o seguinte, quando a gente estuda clima de uma forma geral, a gente sabe quanto mais próximo do Equador, maiores serão as temperaturas, que são áreas de baixas latitudes. Então, o sul de Rondônia, se a gente for colocar, se for analisar esse sul, ele está mais próximo da zona temperada sul. Então, por isso, quanto mais ao sul em relação à linha do Equador,
que a gente está falando de localização latitudinal, menor será a temperatura. E no caso aqui da região sul de Rondônia, tem a questão do relevo, né? Como em Vilhena, que Vilhena está a quase 700 metros de altitude em relação ao nível do mar. Porto Velho, 70 a 77. Então, quanto mais alto, também há interferência no clima com a menor temperatura, né, professor Jorge? Por isso que a friagem é muito mais intensa onde? Na região do sul de Rondônia, ali em Vilhena. Vamos lá? Nós temos a climatologia, precipitação pluvial em Rondônia no período de 2002 a 2011. A gente consegue observar grande volume de precipitação nessas áreas, principalmente as áreas mais escuras. E a região inclusive aqui de Porto Velho, né? Muito bem, exato. Candeias, Ariquemes, Buritis. Falamos aí sobre massas de ar no Brasil. Essas massas de ar são as massas que acabam interferindo no clima de diversas partes do Brasil. Mas a gente chama a atenção de duas massas, principalmente, que têm grande influência aqui em Rondônia, que é uma massa quente, que é chamada de MEC, massa equatorial continental, que interfere praticamente o ano todo aqui nessa região amazônica, que é responsável pelo calor, né, e também pela precipitação aqui em Rondônia. E nós temos a MPA, que é a massa polar atlântica, que é responsável, que é uma massa de ar fria, e essa massa, quando ela chega aqui em Rondônia, ela é responsável pelo fenômeno conhecido como friagem, a M-polar, né? Muito bem. Então, essa friagem, ela se dá no inverno, né? Ela é a penetração dessa massa de ar do polar atlântica. Muito bem. Ok? O que evidencia que nós temos um relevo baixo, que não vai ser um obstáculo. Muito Essa bem. massa de ar não vai ter obstáculo até chegar aqui. Ok? E a consequência disso, a gente vai ter queda da temperatura na região norte. Exato, galera. Vamos hora de recuperar? Questão 3. Segundo o IBGE, o clima predominante em Rondônia é subtropical? Olha só, predominante, hein? Ou seja, é o que mais influencia aqui no nosso estado. Muito bem. É o subtropical? É o semiárido? É o equatorial úmido? Tropical com pouca umidade? Ou ele é temperado com pouca umidade? Temperado não é, né? Sem chance, né? É isso? Semiárido, muito menos, Também que aqui não é semideserto. Subtropical. Subtropical também não é, porque isso aqui não é muito frio. Então, ficamos... tropical com pouca umidade, não. A gente tem muita humildade. Exato. Umidade, já falei, humildade. Também a gente é humilde, né? Humilde, com certeza. Beleza. Então, galera, só sobrou uma alternativa aí, ó. Equatorial úmido, Rogério. É isso aí. Rogério, é muita informação aí para os nossos queridos alunos. Mas vai dar tudo certo. Essa galera tá ligada na aula e vai fazer uma excelente recuperação. Isso. E só reveja aí suas anotações, né? Muito bem. Seu caderno. E vai dar tudo certo, como você falou. Já deu. Beleza, galera? Até mais. Um abraço. Tchau. Boa prova.